Boa noite, pessoal. A gente vai estar começando aí a continuação da aula sobre eletroquímica, só que agora a gente vai estar trabalhando eletrólise, certo? A eletrólise é um pouquinho mais complicado, mas também não é algo de outro mundo, não. Então, relembrando, a gente viu que dentro da eletroquímica a gente vai ter energia química sendo transformada em energia elétrica. E quando isso aqui ocorre, é um processo espontâneo, que a gente chama também de pilhas e baterias, foi o que a gente viu até o momento. Só que quando ocorre o inverso, quando a gente pega energia elétrica para transformar em energia química, a gente chama isso de eletrólise, que nesse caso, enquanto energia química e elétrica é espontâneo, energia elétrica e energia química é forçado ou não espontâneo. Por quê? Normalmente, algumas substâncias sofreriam oxidação e outras substâncias sofreriam redução. No processo forçado não espontâneo na eletrólise ocorre o contrário. Quem normalmente oxida vai passar a reduzir e quem normalmente reduz vai passar a oxidar. É o que acontece com a bateria. Na bateria de celular, por exemplo, enquanto a gente está utilizando ele vai estar pegando energia química e transformando em energia elétrica, é um processo espontâneo. Só que quando descarrega e colocamos na tomada, a gente está forçando com que aqueles elétrons que foram de um elemento para o outro, eles retornem para o seu elemento de origem, certo? Para quem oxidou no início, vai agora estar reduzindo. Isso é eletrólise. Então, vou estar forçando alguém que não gosta de reduzir a reduzir e alguém que não gosta de oxidar a oxidar. Então, por isso que é chamado de forçado, certo? E lembrando que tudo isso vai envolver o que chamamos de oxirredução, certo? Perda e ganho de elétron. Então, hoje a gente vai ver a transformação da energia elétrica em energia química, certo? Como é que ocorre o processo da eletrólise? Processo forçado ou não espontâneo. Então, na eletrólise, a gente viu anteriormente essa situação em que eu tinha um cobre, os dois cobre e zinco, os dois estão reduzindo. Então, antes da seta, eles estão ganhando elétrons. Sendo que o cobre ele gosta de reduzir e o zinco ele não gosta de reduzir. Ele prefere oxidar. Então, no caso da eletrólise, como é um processo forçado, é necessária uma corrente elétrica externa, um gerador, alguma coisa que faça que ocorra o contrário. Ou seja, esse cara aqui que gosta de reduzir, ele vai passar a oxidar. E esse aqui vai continuar, no caso, normalmente ele estaria oxidando, nesse caso aqui da eletrólise, ele iria reduzir, ia continuar da forma que está aqui, negativo. Então, os dois teriam valores negativos. Por quê? O cobre ia passar a oxidar. Eu ia inverter essa reação. Se eu invertesse essa reação, o potencial elétrico dele agora seria negativo. Então, teria potenciais negativos. O que significa que para que ocorra é necessário uma certa carga elétrica. Por isso que é forçado. Eu estou pegando algo externo e colocando no meio para que ocorra o contrário do que é natural ou espontâneo. Então, na reação geral, a gente teria o seguinte: o cobre oxidado e o zinco neutro, em que o cobre ia estar reduzindo e o zinco ia passar a oxidar. Só que nesse processo da eletrólise ocorre o contrário. O zinco ele está ganhando, ou seja, em vez de ele estar oxidando, ele vai estar agora reduzindo e o cobre ele vai estar oxidando. Lembrando, para que isso ocorra é necessário uma força externa, um potencial elétrico externo, certo? Então, observem que o potencial elétrico dele agora, todos os dois valores são negativos. Se os dois valores são negativos, é porque eu preciso ter um potencial maior do que isso aqui. Para que ocorra isso, o potencial elétrico tem que ser maior do que menos 1,0 volts, certo? Então, eu tenho um potencial de 1,1, 1,2 e por aí vai, para que esse processo ocorra. Então, isso é uma eletrólise. É quando eu faço alguém que gosta de reduzir a oxidar e quando eu pego alguém que gosta de oxidar a reduzir. Ou seja, quem estava
inicialmente recebendo, vai passar agora a dar, e quem estava dando elétrons vai passar a receber elétrons, certo? Então isso é a eletrólise. Então, a eletrólise ela pode ser subdividida em dois tipos, a ígnea e a aquosa. A ígnea normalmente utiliza um eletrólito, ou seja, um condutor, que ele está no estado sólido originalmente, aí ele é aquecido até uma certa temperatura para que ele derreta, ele sofra fusão, ou também chamado de ele seja fundido, certo? Que é o processo de fusão, derretimento. Então, no derretimento, ele passa a ser condutor elétrico, passa a ser um eletrólito. Já no aquoso, pegamos uma substância como a água e nela dissolvemos algum sal, um ácido, uma base, que essas substâncias são eletrólitos quando dissolvidos em água. Então, por isso que chama aquoso. Então, o aquoso é uma solução eletrolítica de água mais algum sal, base ou ácido. Então, a gente vai ver cada uma delas. Então, na ígnea. A ígnea eu posso utilizar, por exemplo, o NaCl. O NaCl, sem a presença de água, ele só é dissociado em íons quando aquecido a uma temperatura de fusão necessária. Se não é enganado, é cerca de 850 graus. Então, Celsius. Então, para que ele se transforme sem água em Na+, e Cl- é necessário uma temperatura muito alta. E aí que é esse processo de ígnea, que é o aquecimento de uma solução, de uma substância normalmente sólida, que vai sofrer fusão, derreter, e ela passa agora a ser um eletrodo, um condutor elétrico. Então, lembrando que temos alguém que vai oxidar e temos alguém que vai reduzir, que no caso o ânodo e o cátodo, certo? Então, nesse caso, a gente vai ter o seguinte, observem que o Cl está negativo, certo? Significa que ele tinha ganhado um elétron, ele tinha reduzido. E o Na+, ele estava positivo, significa que ele tinha perdido um elétron, então ele já tinha oxidado. No caso da eletrólise, vai ocorrer o contrário. Quem está negativo, que é o cloro, ele vai passar agora a reduzir, ó, ele estava negativo, ele passou agora a ficar neutro, liberando 2 elétrons. Então ele está oxidando, ó, abaixo, oxidando. E o sódio que estava oxidado, ele agora vai passar a reduzir, vai passar a ganhar 2 elétrons, vai passar a ganhar elétrons. Ah, professor, por que tem 2 aqui? Eu fiz o balanceamento, certo? O cloro normalmente ele neutro, ele nunca é apresentado sozinho. Então é necessário que ele esteja ligado a outro cloro. Então, por isso que eu fiz um balanceamento. Então, se eu tenho 2 aqui, eu tenho que ter 2 aqui. Logo, serão 2 elétrons. E para o sódio não ficar à parte, porque ele pode ser apresentado sozinho, mas para ele não ficar à parte, foi necessário também colocar 2. Para aqui, ó. Eu não estou ganhando 2 elétrons aqui, e aqui eu estou ganhando 2 elétrons, estou perdendo 2 elétrons, então é necessário essa compreensão. Então, nós temos aqui, ó, 2Cl- na equação geral, juntando esses dois aqui, ó, 2Cl- mais 2Na+, produz Cl2 zero, ou seja, neutro, e 2 NAs, certo? Neutro também. Então, observem que os dois tinham sofrido o processo de oxidação. Um estava reduzido e o outro estava oxidado. E agora ocorreu o contrário, onde normalmente numa reação espontânea, o cloro ganharia elétron e o sódio perderia. Nesse caso, o cloro está perdendo elétrons e o sódio está ganhando elétrons. Então, isso é um exemplo de eletrólise, que nesse caso é de um sólido sofrendo fusão e assim ele sendo um condutor elétrico. Então, observem aqui essa situação. Nesse meio aqui dentro, nós temos o NaCl fundido, certo? Ou seja, derretido. Nós temos um eletrodo, que é o ânodo, e aqui eu tenho outro eletrodo, que é o cátodo.
Observem que no caso da eletrólise, os polos eles vão inverter, vão sofrer um processo de inversão. Então, normalmente o ânodo seria negativo e o cátodo positivo. Isso em pilhas e em baterias. Na eletrólise ocorre o contrário. O ânodo é positivo e o cátodo é negativo. Então, digamos que temos uma pilha aqui nesse sistema, certo? Em que eu tenho o polo positivo da pilha desse lado e o polo negativo da pilha desse outro lado, certo? A pilha da bateria, qualquer exemplo desse tipo. Que, já que é um processo forçado, a gente vai ter que ter alguma força externa. Então, por isso que o cátodo ele vai ser negativo, vai ser o polo negativo, por causa do polo negativo da pilha, e o ânodo vai ser positivo por causa do polo positivo da pilha. Então, observem que o Cl ele perde elétrons para o Na. Então, tem aqui dentro da solução Cl menos Na+. Como o ânodo é o polo ânodo é quem sofre a oxidação, é quem perde elétrons, então os elétrons têm que sair daqui em direção aqui, certo? E como é que isso ocorre? Os elétrons não saem do cloro, o cloro não está perdendo elétrons, então o cloro ele vai em direção aqui, já que é positivo, polo positivo, então negativo é atraído pelo positivo. Daí esse eletrodo positivo arranca os elétrons do cloro e aí conduz por esse circuito elétrico, certo? Em direção a esse eletrodo. Que esse eletrodo, no caso, que é o cátodo, polo negativo, certo? E cátodo é quem ganha elétrons, quem recebe elétrons, ele está recebendo elétrons. E no caso, esses elétrons vêm para cá em direção ao sódio, que o sódio ó, não é negativo, polo negativo. Então o sódio ele está indo em direção a esse eletrodo, certo? Sendo atraído por esse eletrodo. E os elétrons estão saindo desse eletrodo em direção ao sódio, certo? Então, ó, elétrons do cloro saindo por esse circuito elétrico e indo em direção ao sódio. Isso é um exemplo de câmara eletrolítica, onde ocorre a eletrólise. Então, apenas na presença de um catalisador, de um gerador, de uma força externa, é que a eletrólise ela pode ocorrer. Certo? Sem ela, normalmente o cloro ganharia elétron e o sódio perderia elétron. Mas na presença dela, ocorre o inverso. Elétrons saem do cloro em direção ao sódio. Certo? Na aquosa, ela é um pouquinho mais complicada. Certo? Então, a gente tem um exemplo. NaCl mais água. Quando eu adiciono NaCl na água, eu vou estar formando um processo de dissolução, dissolvendo esse sal na água. E ao momento que é dissolvido, o NaCl vai se transformar em Na+, e vai se transformar em Cl-, certo? Então, tem dois íons que seriam condutores elétricos, certo? O problema é o seguinte, a água ela também pode sofrer esse processo de dissociação, melhor, de ionização, formar íons. Então, ela pode, dentro de um sistema, produzir H+ e OH-. Então, observem que eu vou ter dois positivos, dois oxidados e dois reduzidos, certo? Ou seja, dois que normalmente perderiam elétrons e dois que normalmente ganhariam elétrons. Então, quem vai ter que ter alguém, uma pilha, no caso de uma câmara eletrolítica, um processo de eletrólise, alguém que oxide, que é o ânodo, e alguém que reduz, que é o cátodo. Então, novamente, ó, vogal com vogal, consoante com consoante, certo? Então, para eu saber quem vai oxidar, ou seja, quem vai perder elétrons, tem dois caras que podem perder elétrons, que é quem está com elétrons sobrando. No caso de uma eletrólise, a gente tem que sempre pegar alguém que esteja com elétrons sobrando. Então pode ser o cloro, ó, negativo, ó, ele tem um elétron a mais, ou pode ser o H, negativo também, ele tem um elétron a mais. Só que eu só posso ter um deles dentro desse circuito elétrico. Aí fico questionando, qual dos dois? Então observem isso aqui. O OH- só ocorre a formação de uma pilha, uma bateria, ou melhor, um processo de eletrólise, em que o ânodo
oxida na presença de OH- apenas quando conter no sistema fluoreto, ou seja, sais de flúor, certo? Sais de SO2, certo? Ou seja, de sulfeto, sulfato, sais de carbonato, sais de fosfato e sais de nitrato. Apenas na presença desses 5 caras é que o OH- será utilizado como ánodo, certo? A não ser que tenha esses caras. Se não tiver esses caras, vai ser outra substância com carga elétrica negativa. Mas se tiver esses, ainda utilizaria o OH-. Mas na solução, observe que é apenas água e NaCl, então não tem nenhum desses. Como não tem nenhum desses, o ánodo será o cloro, certo? O ánodo, nesse caso, será o cloro. Então, 2 cloro negativo, perdendo elétrons, certo? Ele vai estar perdendo elétrons, liberando elétrons. Ele vai estar sofrendo oxidação. E o cádmio? Quem vai ser o cádmio? O Na+, ou o H+, certo? Ou seja, quem é que vai sofrer redução? Quem é que vai ganhar elétrons? Então, existe uma outra observação. Elementos químicos da família 1A, 2A e alumínio, eles têm uma tendência muito grande a perder elétrons. Eles não gostam de jeito nenhum de ganhar elétrons. Eles preferem perder elétrons. Então, na ordem de preferência, elementos químicos da família 1A, 2A e o alumínio, eles são por últimos, a não ser que tenha entre eles uma disputa, mas se não tiver entre eles uma disputa, eles serão os últimos a ganhar elétrons. Então, entre o Na+, e o H+, quem vai ter a tendência a ganhar elétrons, no caso, a ser o cátodo, a reduzir, será o H+. Já que o Na+, faz parte da família 1A, da tabela periódica, ele não gosta de ganhar. Então, é mais fácil o hidrogênio ganhar do que o sódio. Então, quem vai ser utilizado como cátodo será o hidrogênio. Então, observe novamente que eu fiz o balanceamento. 2Cl- produz Cl2 mais 2 elétrons. 2H+, mais 2 elétrons, que esses 2 elétrons vieram daqui, produzem H2, certo? Então, formando a pilha, nós vamos ter o seguinte, vamos ter 2Cl- mais 2H+, produzindo, ou seja, eu tenho 2 elétrons saindo daqui em direção ao hidrogênio. Por isso que era menos, aqui agora está zero, e o H, que era o hidrogênio que era positivo, era um cátion, agora está neutro. E um exemplo de uma eletrólise dentro de um sistema aquoso é esse aqui. Então eu vou ter aqui dentro uma solução de água e NaCl, em que eu vou ter a presença de ânions e a presença de cátions. Os ânions, substâncias negativas, certo? Que no caso o cloro, e cátions positivas, que no caso o hidrogênio. Eu tenho aqui um fator externo, que é uma pilha, um gerador elétrico, algo do tipo, que o polo positivo vai estar ligado ao ánodo, certo? E o polo negativo vai estar ligado ao cátodo. E aí, os cloros, os ânions, vão estar muito juntos e próximos ao ánodo. Esse ánodo carrega os elétrons, no caso do cloro, e levam em direção, certo, ao cátodo. Onde do cátodo, esses elétrons levam em direção ao cátion, certo? Que no caso o H+. Então observem, aqui tinha o Cl-, certo? E aqui eu tinha o H+. Os elétrons foram do Cl-, do Cl- para o H+. Então o H+ se tornou neutro, enquanto o Cl- também neutro, porque ele perdeu os 2 elétrons dessa situação. Então isso é a eletrólise. É quando eu faço alguém que normalmente iria oxidar,
eu faço ela reduzir, e alguém que normalmente iria reduzir, eu faço ela oxidar. Então, por isso que é chamado de forçado. Eu estou fazendo o contrário do que eles gostam. Eles vão fazer o contrário do que gostam. Então, é isso que chamamos de eletrólise. Certo, pessoal? Então, isso é o conteúdo de eletroquímica. Certo? Como a gente está com vídeo aulas, tá situação, não tem como eu aprofundar muito mais. Mas até onde é importante, a gente viu. Que pilhas, bateria, oxirredução e também eletrólise. Tá certo?